Bom, jovens, estamos aqui de volta e, conforme prometido, vou fazer alguns exemplos de limites, tá? Nós temos aqui, por exemplo, limite de uma função afim, aquelas funções que você já conhece. Uma função afim, vamos pegar uma função bem simplesinha aqui, f de x igual a x mais 1. Domínio é todo o conjunto dos números reais, não tem nenhuma restrição aqui, não é? Então, limite da f de x, suponha que você queira calcular o limite da f quando o x tende a 2. Nesses casos, a função afim, assim como a função quadrática que nós já conhecemos, elas são funções contínuas, já vou adiantar. Função contínua, a gente não vai falar muito em detalhes isso. E nesse caso de função contínua, basta você substituir, né? Então, você teria a seguinte coisa. Limite, a função é x mais 1, né? X mais 1, que é a nossa função f, tá bom? Estou só substituindo. Quando o x tende a 2. Neste caso de função contínua, basta você substituir aqui, ó. No lugar do x eu vou colocar 2, tá? Então vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Então, tranquilo. Função afim não tem problema, é só substituir o ponto ali no x na função, tá? O valor que você obter aqui é o próprio valor da função, por isso que a gente diz que é uma função contínua, quando o limite no ponto é o próprio valor da função, tá bom? Assim acontece também com as funções, deixa eu pegar outro exemplo aqui, função quadrática, por exemplo, a função, deixa eu pensar aqui, 1x ao quadrado menos 3x mais 2, não é? Aí suponha que você quer calcular o limite da função g de x, quando x tende a 1. Então, a função quadrática, função de grau 2, também é uma função contínua, ou seja, o valor do limite no ponto vai ser o próprio valor da função no ponto. E o domínio dessa função são os números reais também, o conjunto dos números reais, porque não há qualquer restrição aqui para você colocar os reais aqui no lugar de x, né? Então, calculando o limite da função, vamos escrever tudo. Limite da função x ao quadrado menos 3x mais 2, não é? Quando x tende a 1. Essa é a função g que eu só fiz substituir. Agora eu substituo x por 1, você vai ter 1 ao quadrado, não é? 1 ao quadrado menos 3 multiplicado por 1, tá bom? Aqui, ó, 1 ao quadrado menos 3 multiplicado por 1 mais 2. Mais 2. Faz a continha e você vai ter 1 menos 3 mais 2. Ora, 1 menos 3 menos 2 mais 2, 0, né? Que você poderia fazer assim também. 2 mais 1, 3 menos 3, 0. Do jeito que você fizer, dá 0. Então, o limite da função g no ponto 1, onde a função g é essa função quadrática, é o próprio valor da função no ponto 1. Por quê? Porque a função quadrática é uma função contínua, tá bom? Agora nós vamos apelar um pouquinho agora. O mais interessante, e são os exercícios que eu vou passar, são as funções onde você não tem a continuidade. Aí você vai ter que fazer um certo malabarismo, digamos assim, entre aspas, usando álgebra que você conhece, para resolver o limite. Por exemplo, seja essa função aqui, a função h de x, deixa eu pontuar aqui. Nós fizemos o exemplo 1, f, o exemplo 2 com a g, e agora o exemplo 3 com a função h, tá bom? Função h, digamos que seja uma função agora racional, né? Onde eu vou dividir, vou definir assim, x ao quadrado menos 3x mais 2, não é? X ao quadrado menos 3x mais 2, eu vou fazer uma outra função usando isso aqui já, que a gente já calculou o valor no ponto 1. E vou colocar x menos 1 no denominador. Bom, suponha que você vai usar o mesmo que você usou nos exemplos anteriores, ou seja, vai substituir o valor na função. O que vai acontecer? Ou seja, o que eu quero dizer, você quer calcular o limite da função h no ponto 1. Ora, aqui já temos um problema, não é? Qual é o problema?
o domínio da função não é o conjunto dos números reais agora. Você tem um problema aqui no denominador. Lembra quando nós determinamos domínio? Então, qual é o problema aqui? Esse denominador, nas funções racionais, você tem essa questão. O denominador não pode se anular. Não é? Então, o que acontece aqui? Onde é que esse denominador se anula? Quando x for igual a 1. Né? Porque 1 menos 1 vai dar 0. Então, o 1 não está no domínio dessa função. Então, já vou explicitar aqui o domínio da função. Né? O domínio da função h são todos os números reais, né? Exceto o 1. Qualquer outro que você colocar aqui não vai anular o denominador e está valendo. Né? Então, o domínio da função, a função pode atuar em todos os números reais, exceto no 1. Tá bom? Muito bem. O que vai acontecer quando você tenta calcular o limite no 1, que é o nosso ponto problemático? Então, você vai ter limite de x ao quadrado, menos, né? Menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Então, de cara, você vai ver que vai dar um probleminha aqui, né? Você vai ter assim, se eu substituir o 1 aqui, nós já fizemos essa conta, né? Dá 1 ao quadrado menos 3 mais 2 igual a 0. Então, você vai ter 0 no numerador. E substituindo no denominador, 1 menos 1, 0. O que aconteceu aqui? 0 sobre 0 é uma indeterminação. Isso aqui é uma indeterminação. Pode ser qualquer coisa. Isso a gente vai entender mais para frente, não é? Isso aqui é uma indeterminação. E aí, como é que eu faço para calcular o limite ou então concluir que não há limite? Mas como você tem uma indeterminação, o fato de dar 0 aqui no numerador significa que o 1 é uma raiz desse polinômio aqui, assim como é uma raiz do segundo. Raiz é aquele que zera o polinômio. Né? 1 menos 1 é 0. Então, 1 é uma raiz de x menos 1. E como ele anula o polinômio quadrático, ele também é uma raiz. Então, significa que quando eu for decompor esse polinômio, fatorar, como é a palavra que você usa lá no ensino médio, quando você fatorar esse polinômio, vai aparecer esse termo aqui, x menos 1, porque ele é um zero da função. Então, decompondo aqui, ou fatorando o numerador, deixa eu continuar, então. Vou continuar aqui embaixo. Limite, esqueça isso aqui, tá? Não deu em nada, né? Então, quando dá essa indeterminação, eu vou fatorar numerador e denominador. No caso, o denominador já está na forma mais simples, né? Então, fatorar significa transformar no produto. Como você aprendeu no segundo grau, não dá muito tempo, a gente vai fazer vídeos auxiliares, vai mandar vídeos auxiliares, não dá para detalhar muito nesse vídeo curto. Então, você vai ter x menos 1, que multiplica x menos 2. A decomposição é essa, né? Quando você fatora, vai dar isso. E aqui x menos 1. Eu já sabia que apareceu x menos 1 aqui, porque o 1 é uma raiz desse polinômio, ele zera o polinômio, tá bom? Então apareceu aqui x menos 1, que quando x tende a 1. Qual é a vantagem disso? Qual é a graça disso? É que você vai poder cancelar aqui, né? Você cancela x menos 1 do numerador com x menos 1 do denominador, equivale a dividir, né? X menos 1 dividido por x menos 1 é 1. A gente faz assim para ficar mais explícito, né? Então, isso aqui vai ficar simplesmente o limite, o que sobrou no numerador, x menos 2, ou o que sobrou de tudo, né? X menos 2, quando x tende a 1. Agora sim, agora eu tenho uma função contínua, basta substituir, né? 1 menos 2, tá certo? Então, você vai ter 1 menos 2, que é igual a menos 1, tá certo? Então, quando você tiver o problema, mas ele der uma indeterminação, você tem como resolver esse problema. Basta fatorar e você tem o limite da função. Eu vou terminar o vídeo para não ficar muito longo e no próximo vídeo eu vou explicar o significado disso aqui, desse último exemplo, tá bom? Graficamente, porque graficamente você já viu que é mais fácil de entender o limite, né? Quando a gente faz o gráfico. Vou explicar graficamente para você entender melhor este exemplo aqui. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.